A partir, então, dessa observação, essa história que ele conta da organização dos partidos, ele vai organizar esses dois modelos, né? Isso aqui é uma sistematização, daí você vai ver que ele começa a selecionar características, né, para você analisar e distinguir entre os dois, né? Então, partidos de quadro são partidos burgueses, né, que depois vão dar origem a partidos liberais e conservadores. Os partidos de massa, sobretudo os proletários, socialistas e comunistas. Desenvolvimento dos partidos de quadro, como eu falei, criado a partir do centro, né, por iniciativa da liderança. Enquanto os partidos de massa, o centro vai ser destacado a partir dos diretórios. Consequentemente, então, esses diretórios eles já tinham uma existência prévia, né, eles têm uma vida própria, então eles vão guardar uma autonomia em relação à direção do partido. Vão ser menos centralizados e menos hierárquicos em termos de estrutura, os partidos de massa. Enquanto os partidos de quadro vão estar o tempo inteiro mais sujeitos, mais à sombra das lideranças, da cúpula do partido, que é responsável por organizar, que detém os recursos, né? Com relação à densidade da organização, o que é a burocracia partidária, né, as atividades do partido, os partidos de quadros eles são menos complexos, a administração do partido é menos complexa, no sentido de que a liderança controla os recursos na base sem intermediários, né? Enquanto os partidos de massa, eles vão ter uma alta articulação entre diversas instâncias, com atividade própria e etc. Então, lideranças com maior liberdade de ação e influência no interior do partido, no caso dos partidos de quadro. De massa, as lideranças centrais são são responsivas à base, né? A base ela tem interesses definidos já anteriores e o parlamentar ele é destacado como um delegado desses interesses, né? De outro lado, os partidos de quadro são um pouco mais personalistas, né? Isso aqui é muito importante. As atividades dos partidos de quadro, o Duverger observa que elas se concentram basicamente nos períodos eleitorais. O partido funciona nos períodos eleitorais. O partido de massa, de outro lado, tem uma atividade permanente. Você tem muitas instâncias de debate, de formulação, e não só isso, assim, porque a organização ela realiza toda uma integração social da vida dos sujeitos. Então, você tem espaços, você tem clubes de recreação, você tem associações esportivas. A ideia é que você faça uma integração total da vida dos indivíduos, né, dentro dessa coletividade que é o partido. Então, processos decisórios nos partidos de quadro são processos mais simples, porque, basicamente, o que está em questão é você equilibrar o poder entre as lideranças. Essas lideranças podem até processar disputas entre si, só que essas disputas não necessariamente revelam um desequilíbrio na base, né? São disputas descoladas, né? Então, você basicamente tem que administrar interesses da elite no interior do partido. Enquanto nos partidos de massa, você tem processos mais complexos, né? Financiamento no partido de quadro, a origem é basicamente os recursos individuais, o capital individual e a influência dos quadros, né, das lideranças. Logo, a atividade de recrutamento, de crescer a base de filiado, ela não é tão relevante. Nos partidos de massa, de outro lado, o que sustenta o partido basicamente é a contribuição dos filiados e dessas organizações. Então, o ativismo militante e a ação coletiva são centrais no partido. A atividade de recrutamento ela é muito intensa. Daí, então, o que o Duverger vai dizer, que os partidos de massa esses estão mais aptos a realmente enquadrar. É de interesse do partido de massa enquadrar a massa da população no partido. Quanto a objetivos, partidos de quadro são muito focados na vitória eleitoral, em conquista de cargos, né? A ideologia, nesse sentido, tem uma função secundária um pouco. Como ele fala lá no início, você está ainda falando, nesse momento, de interesses nacionais, que eles são muito compartilhados, mas dentro ainda de um corpo político que ele não é tão amplo, né? Você tem um amplo consenso, mas dentro de uma minoria ainda. De outro lado, o partido de massa, a função da ideologia ela é central. Então, os temas de debate são temas de doutrina, são temas de ideologia programáticos, né? E aí, os objetivos principais... Alguém falou? Integração social, a politização e socialização dos membros e a representação de interesse da base. Esses são seus principais objetivos dos partidos de massa.
Isso é importante dizer pelo seguinte, os partidos de massa vão disputar eleições também, né? Eles têm interesse em ganhar eleições. No entanto, a disputa pelas eleições não deve ser central, porque num partido de origem externa, você tem, como eu falei, uma organização pregressa, com base em outros trabalhos. Então, a disputa eleitoral é uma das frentes dentro de um conjunto mais amplo de ação, que é a organização dos trabalhadores, que é disputa sindical, que é outros tipos de mobilização política. Nos partidos de quadra, a disputa eleitoral ela é determinante, né? A conquista de cargos ela é determinante. Os partidos de quadra ficam menos à sombra dessas atividades. Tem uma contraposição a esse modelo aqui do Duverger, que ela foi enunciada antes mesmo da elaboração do modelo do Duverger. Foi enunciada em 1911 por Michels, que se chama Lei de Ferro das Oligarquias. Ele vai se dedicar a estudar os partidos também, o Michels, de uma maneira não tão sistemática como o Duverger fez, tanto porque você está no início, aqui é 1911, você não tem muitas experiências concretas, né, do que é a experiência dos partidos. Mas o que ele quase prenuncia, né? É que com a necessidade de você construir esse aparato para organizar o processo eleitoral, você tende a formar burocracias profissionais especializadas que tendem a querer controlar o partido. Essas burocracias, essa elite, né, ela vai passar cada vez mais a estar preocupada com a manutenção da sua posição na organização e com a sobrevivência da organização. Isso vai se sobrepor, inclusive, a objetivos iniciais do partido, né? Objetivos, princípios ideológicos e programáticos, e essa liderança ela vai se tornar cada vez mais autônoma em relação à base. Então, no limite, o que ele diz aqui, nesse movimento, é que a democracia ela tende a se degenerar e se transformar numa oligarquia. Quer dizer, o próprio desenvolvimento da organização, conforme você precisa desenvolver um aparato, né, você precisa criar uma estrutura burocrática, isso, no limite, vai ser incompatível com a própria manutenção da democracia. De novo, a gente volta naquilo lá, né, desse certo pessimismo com relação à chance dos partidos realizarem sua função democrática, né, de representação popular real. O Duverger vai dialogar com essa hipótese nesse trabalho dele e vai dizer o seguinte: tudo bem, é possível esse movimento de burocratização extrema, né? De outro lado, ele está olhando para experiências concretas, né? Ele está falando da realidade. Então, o que ele diz? O regime sem partido, de outro lado, em oposição que a gente tem, ele assegura a perenidade das elites dirigentes estabelecidas por critérios de nascença ou de dinheiro, que eram os critérios anteriores, né? Então, necessariamente, o regime sem partidos ele é conservador, você não tem métodos de renovação. O sistema de partidos, por outro lado, permite a constituição de uma classe dirigente oriunda do povo, que substitua as classes antigas. Então, a significação principal, na verdade, da democracia vai ser ter a possibilidade de substituir uma elite por outra. Que assim seja, mas você tem a possibilidade de substituição. Então, todo governo pode ser oligárquico por natureza, mas a origem das oligarquias que se formam, ela pode ser muito distinta, isso vai determinar distintas ações. Então, o que ele está dizendo aqui? Por mais que você forme uma elite partidária que se autonomize em alguma medida, esse momento de origem ele vai ser definidor, vai estar quase na genética do partido. Então, os partidos não vão todos se desenvolver da mesma maneira. Por mais que você observe algumas similaridades nesse sentido, eles não vão se constituir como a mesma coisa. Então, a motivação do Duverger, então, é o tempo inteiro focada em entender como o partido vai recrutar essa elite. Isso tem toda a diferença. É uma elite que ela vai ser recrutada numa base, enfim, como ele mostra os partidos de massa, né? Na base social do partido, é uma elite que ela é recrutada a partir dos recursos dos quais ela dispõe. Como é que essa elite ascende no interior do partido? Ela tem mais liberdade de ascensão, ela passa por um processo mais atrelado à base, ela é mais responsiva à base. Qual vai ser o compromisso dela depois em responder à base do partido? Obrigada.
Então, nesse sentido, a discussão que o Duverger faz entre esses dois modelos que ele distingue, mais do que distinguir, tem um sentido evolutivo nessa teoria. Porque o que ele diz é que esses partidos de quadro, inicialmente, que eles predominam inicialmente, eles não vão conseguir nunca ultrapassar os limites de iniciativas locais e se desenvolver com a democracia, né? Se desenvolver nacionalmente. Já os partidos de massa vão ter um modelo mais apto a evoluir com o desenvolvimento da democracia, a promover a integração, que eu falei, a representação. Então, os partidos, com a responsabilidade histórica dos partidos de massa, seria promover, de fato, o povo, né, o sistema político. Seria, então, para ele, os partidos modernos por excelência. Até tem algo que ele vai dizer aqui, que é tão superior a essa forma de organização, que mesmo os partidos de quadros, eles vão ser impelidos a adotar formas de organização similares, por mais que só na forma, né, na forma de organização, o que ele chama de contágio pela esquerda, né? Esses partidos não vão sobreviver nessa estrutura precária, né? Nessa estrutura de relações interpessoais, baseada em prestígio. Eles vão ter que, em alguma maneira, construir uma densidade organizativa, enfim. Aqui eu separei alguns cartazes para vocês que são um pouco representativos disso, né? Como é que o partido é muito mais do que uma máquina para você disputar cargo. Ali tem um cartazinho do Partido Trabalhador Britânico, que ele faz um futebol ali, né? Então ele diz, suporte o seu próprio time e vote nos trabalhadores. O tempo inteiro fazendo alusão à vida em família, é a vida em coletivo, é a disciplina, é toda uma... Esses partidos, então, eles vão estar discutindo aqui, tem uma proposta de sociedade, né? Em primeiro lugar. Tem uma proposta de integração que ela é mais orgânica, que ela é mais ampla. Daí esse apelo, enquanto, de fato, os partidos populares, por natureza, seriam essas formas de organização aqui. Então, esses paradigmas que ele elabora, que o paradigma dos partidos de massa vai influenciar depois toda a literatura que discute partido e sistema partidário. Porque, basicamente, o que você vai dizer é que a estabilidade democrática dos regimes vai depender da emergência de organismos fortes, né? Vai depender da emergência dos partidos de massa, porque são esses partidos que canalizam a demanda social e representam o povo. No entanto, há um esgotamento desse modelo pelo seguinte motivo. Ao longo do desenvolvimento, né, dessas experiências, se observa, em primeiro lugar, que partidos burgueses não evoluem, como ele falou, aquela coisa do contágio da esquerda, não vão evoluir para um modelo integrador, né? Mesmo depois da democratização, os privilégios de classe se mantêm, as elites elas dispõem de acesso estratégico à burocracia, ao aparelho do Estado, ou mesmo ao exército. Então, a massificação numérica ela não é tão necessária quando se dispõe de outros recursos estratégicos. Então, o que vão observar é que não tem esse sentido evolutivo das formas de organização necessariamente, né? E, de outro lado, também, pela própria experiência dessas organizações, a integração política da classe trabalhadora não vai se realizar por completo através dos partidos. Esses partidos podem até ter um apelo em potencial para a maioria, né? Só que, no entanto, como ele observa ali, é possível que a maioria, o interesse da maioria, seja sempre frustrado por uma minoria, por uma elite que disponha de outros mecanismos econômicos, né? Estratégicos. Então, o que vão observar é que a politização, ela não é a mesma coisa que a integração social e política, porque a integração social e política vai depender de um acordo dos outros jogadores no sistema, né? Então, você ter um partido que ele potencialmente seja o partido da maioria, da vontade popular, isso não garante que ele vá triunfar. E, para além disso também, você tem um novo contexto aqui, né, que se desenrola na metade do século, que a gente está falando 1940, 50, que é de industrialização, você tem desenvolvimento econômico, urbanização, então você tem uma relativa melhoria das condições de vida, né, da população. De novo, estamos falando da Europa, que o tempo inteiro a referência é a Europa. Você tem transformações promovidas pelo estado de bem-estar social, que elas vão... É isso, você vai prover mais serviços, você melhora a qualidade de vida das pessoas relativamente, então,
Com isso se atenua a polarização política. Os cortes de classe, eles vão se tornando progressivamente menos nítidos, né? Você tem menos polarização. Você tem também a ascensão da classe média aqui. Então, fica difícil você trabalhar nesse recorte entre dominantes e dominados, né? Você começa a complexificar um pouco o tecido social, a estrutura social. E outro elemento aqui também, né, é o que se chama de pós-materialismo. Você começa a construir novas clivagens de interesse que elas não correspondem aos recortes de classe tradicional. Por exemplo, as causas ambientais aqui. São outros temas, outras pautas que elas são uma agenda mais transversal. Então, você não está falando com trabalhadores, você não está falando com a elite, você está falando... São temas de apelo mais geral. Você tem, de outro lado, a política deixa de ser tão ideologizada, né? Você tem um contexto de alta competitividade também, né? Você tem um contexto aqui onde... Aqui já é um momento de sufrágio universal. Então, a disputa política ela se torna muito complicada, muito custosa, né? Para você depender de um trabalho do ativismo militante, para fazer o apelo do partido na base. Esses desafios todos, então, vão impactar na maneira de organização dos partidos, nesse novo contexto.